A igreja que você congrega cobra que os membros dessa igreja, dessa denominação, tenha fidelidade nos dízimos e nas ofertas? Meu nome é Rogério Santos, eu quero convidar você para uma reflexão na palavra do Senhor em relação a dízimos. Sendo assim, se a denominação faz uso de textos bíblicos para afirmar que o membro ele deve então cumprir com a palavra de Deus, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, da mesma forma também, essa denominação, ela tem que também cumprir com a palavra de Deus, segundo o que a palavra de Deus fala em relação aos dízimos e às ofertas. Este é aqui o ponto fundamental, é o ponto que eu quero tratar com vocês aqui então. Não tenho nada contra dizimar e ofertar, pelo contrário, porém, aqui a discussão que não é essa, não é se deve ou se não deve ofertar, ou se deve ou se não deve dizimar. O ponto aqui é se a igreja cobra que os irmãos sejam fiéis nos dízimos e nas ofertas, segundo a palavra de Deus, conforme textos que serão citados, então a igreja também tem por obrigação cumprir com a palavra de Deus, segundo os textos são citados também. Quero te mostrar um texto aqui então, só para a gente poder ver aí essa inconsistência muitas das vezes na cobrança da fidelidade para com os membros, quando a igreja, na verdade, não cumpre também com a sua parte. Quero mostrar para você aqui, nós temos aqui no livro de Números, no capítulo 18, no verso 21, que diz assim: E eis que os filhos de Levi, né, aos filhos de Levi, tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Vou colocar para frente aqui para que a gente possa ler mais um pouco. Ele diz aqui no verso 24: Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Quando eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel, não há herança. Então, disse ele, falou o Senhor a Moisés, dizendo, também levarás, ou falarás aos levitas, né? E dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada, dízimos dos dízimos. O que podemos ver aqui é que o Senhor estabeleceu que aos levitas, né, a tribo de Levi, da onde saíam ali os sacerdotes e todas as pessoas responsáveis pela manutenção, pelo ministério da tenda da congregação, para o trabalho, o serviço de culto ao Senhor, a eles o Senhor deu a herança de receber os dízimos. A eles deveriam ser, né, levados os dízimos e as ofertas, mas estamos tratando aqui apenas dos dízimos. Mas aí ele diz assim também que quando os levitas recebessem dos dízimos, de todos os dízimos que Israel trouxesse a eles, eles deveriam então tirar uma parte também e guardar, levar ao sumo sacerdote, aos sacerdotes, e eles colocariam numa câmara que seria dízimo dos dízimos. Mais na frente nós vamos ver como era usado esse dízimo dos dízimos. Então nós temos aqui dois dízimos, né? O dízimo que o povo de Israel trazia aos levitas de uma forma em geral e os dízimos que os levitas então eles deveriam levar como oferta alçada aos sacerdotes. Esse dízimo mais na frente nós vamos ver como ele seria usado ali pelos sacerdotes. Vamos ver um outro trecho aqui da palavra do Senhor que diz assim, vamos aqui em Deuteronômio, Deuteronômio 14, verso 28, e diz assim, verso 28. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita, e no mesmo ano, e o recolherás dentro das portas. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe por toda a obra que as tuas mãos fizerem. Então, observe aqui
Observe aqui, já em Deuteronômio capítulo 14, verso 28 e 29, que o Senhor determina que de 3 em 3 anos, então, todos os dízimos daquele ano deveria ser levado aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, aos escravos, todos aqueles que estivessem ali naquela cidade, para que todos eles pudessem ter o que sustentar eles, né, por meio dos dízimos que eram levados aos levitas. Vamos ver um outro trecho aqui, que diz assim, no capítulo 26, diz assim, ó: quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Então você veja bem que o Senhor determina que no terceiro ano, de 3 em 3 anos, então, o povo de Israel, todo o povo de Israel, os fazendeiros, todos eles deveriam pegar todos os dízimos daquele ano, levar aos levitas, para que os levitas, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, para que todos eles tivessem e pudessem se alimentar, e pudessem sobejar, pudessem festejar e se alegrar naquele ano. Era considerado o ano dos dízimos, em que todos tinham, que todos podiam ter alimento, todos tinham as mesmas condições. Esse é o dízimo dos dízimos. A minha pergunta que eu faço é: se a igreja cobra que os membros cumpram com a palavra de Deus, sendo fiéis nos dízimos, nas ofertas, a pergunta é: e a igreja? Ela tem também feito desta forma? Ela tem de 3 em 3 anos pegado todos os dízimos daquele ano e dividido entre os levitas, os órfãos, as viúvas, o estrangeiro, os necessitados da cidade? Então a igreja muitas vezes ela cobra de uma parte uma coisa quando ela mesma não faz. Isso na Bíblia é chamado de hipocrisia. Então se a igreja cobra que os membros, e muitas vezes até impõe, o membro não pode ser líder de alguma coisa, não pode participar de certos departamentos, não pode fazer certas coisas na igreja, porque não são fiéis no dízimo, na oferta. E aí a pergunta que fazemos é: e a igreja tem sido fiel? Ela tem cumprido com a palavra de Deus? Tem feito exatamente com a palavra de Deus? Porque se usa os textos para dizer que as pessoas têm que serem dizimistas, os mesmos textos também servem para a igreja, para que elas também cumpram conforme o que Deus tem determinado. Vamos ver para que mais serviam os dízimos. Verso 37. E que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto, o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra, aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. Verso 38. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas, quando estes recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus. Em que lugar? As câmaras da casa do tesouro. Então você veja bem aqui que havia lá no templo as câmaras da casa do tesouro, e nessas câmaras da casa do tesouro deveria estar os dízimos dos dízimos. Continua o 39. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel, os filhos de Levi, devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes quem está lá nesse templo servindo? Também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Então você veja bem que havia ali as câmaras da casa do tesouro, e que os dízimos do povo de Israel, como também dos levitas, os levitas tinham que levar também os dízimos, tanto o povo de Israel como os levitas, e o que eles levavam. Talvez você não conseguiu compreender aí alguma coisa ainda, mas o que Neemias está fazendo aqui é o seguinte: ele está falando, olha, todos os dízimos que deveriam ser tragos aos levitas e aos sacerdotes,
E aqueles dízimos dos dízimos que deveriam ser depositados na câmara do tesouro, na casa de Deus, seria para a manutenção da casa do Senhor, ao qual os levitas, de uma forma geral, né, os porteiros, que também fazem parte dos levitas, os cantores, que também faz parte da tribo de Levi, os cantores, todos eles pudessem ser participantes, não serem desamparados. Eles participariam dos dízimos que seriam guardados na Câmara dos Tesouros, o dízimo dos dízimos. Mas vamos completar mais isso aqui para ficar mais claro para nós. Em Neemias ainda, Neemias 12, verso 47. Por isso todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros porções de cada dia, e santificavam as porções aos levitas, e os levitas santificavam aos filhos de Arão. Então, como você pode ver, Neemias institui e ele ordena todo o trabalho na casa de Deus, e aí ele coloca ali para que todos os dízimos, as ofertas, deveriam ser repartidas de forma igual para todos, e aqui está incluso os porteiros e os cantores, os chefes de música, todos eles deveriam ser participantes também dos dízimos, das ofertas que eram guardadas nas câmaras do tesouro. Vamos ver mais um texto aqui para a gente concluir então, em Neemias capítulo 13, a gente finaliza. Neemias capítulo 13, verso 5. E fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimento e incenso e os utensílios e os dízimos de grão, do mosto, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Aí. Então, como você pode ver, os dízimos eram traga aos levitas, que também era levado para os sacerdotes. Dízimo dos dízimos era guardado na Câmara do Tesouro. De 3 em 3 anos, todos os dízimos daquele terceiro ano era distribuído aos levitas, aos órfãos, às viúvas e ao estrangeiro. Como também Neemias estrutura todo o trabalho na casa do Senhor, e ali é determinado que todos os levitas, sacerdotes, porteiros e cantores, todos eles tinham a sua parte nos dízimos e nas ofertas. A pergunta que eu te faço é: se a tua igreja cobra que o membro seja fiel nos dízimos das ofertas, a igreja também tem cumprido com a palavra do Senhor, sendo ela de 3 em 3 anos, levado dízimos de todo aquele ano, tanto para a manutenção da casa, né, mas também tirado uma parte para missões, para outras direções da igreja, como também para os órfãos, as viúvas, os necessitados? Se sim, amém. Se não, essa igreja precisa de uma correção. Outra pergunta que fica é: e aí? Todos que ministram na casa do Senhor, porque se é exigido que se dê os dízimos e as ofertas conforme a lei estabelece, também é exigido que a igreja cumpra com a lei, com aquilo que está estipulado. E a igreja deve, então, ter a obrigação de fazer participante das ofertas, dos dízimos, os porteiros, os cantores, os chefes de canto, os sacerdotes, todos têm que ser participantes. Na sua igreja, todos são participantes conforme o dito do Senhor, o mandato do Senhor, os mandamentos do Senhor, as escrituras sagradas, porque não podemos fazer uso das escrituras sagradas para o benefício de um e não fazer uso dela também para o benefício do outro.